Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Heloísa. Vamos entrando para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre medo de falar em público. Bem-vindo, arquiteto oficial. Conheço você, mas não lembro o nome. Depois coloco o nome aqui. Marcinho, Paula. Bem-vindos. Vamos divulgar essa live. Semana passada nós falamos sobre frequência, né? Bom dia, Heloísa. Falamos sobre frequência, que muitos de nós queremos resultados positivos, mas muitas vezes a gente está com uma frequência muito baixa, né? E a gente acaba, Caio, isso mesmo. Bem-vindo, Caio. Você trabalha lá junto com a Renata, esteve nos nossos eventos. Então, nós falamos sobre frequência, né? Então, a gente quer ter resultado extraordinário, mas muitas vezes a gente está com uma frequência muito baixa. Então, a gente acaba não tendo esses grandes resultados, porque a gente está pensando muito pequeno, a gente está vibrando muito baixo, né? E hoje nós vamos falar sobre o medo de falar em público. Eu sempre comentei aí nas últimas palestras, nas últimas lives, né? Que um dos maiores bloqueios que eu tinha era de fato o bloqueio de falar em público, né? Mas antes de começar a live, vamos compartilhar aqui com outras pessoas. Enquanto isso, vamos ouvindo uma música aqui. Não saiam, compartilhem. Já já vamos começar a live. Bem-vinda, Kátia. Vamos transbordar a vitória da conquista da Bahia. Kátia já esteve com a gente aqui em outras lives. Acho que você fez uma live junto comigo, né? Entrou na live. Bem-vinda, Silmara. Bora compartilhar essa live. Começamos aí a sexta-feira, já fizemos a leitura da Bíblia. Essa semana a gente está começando um pouquinho mais tarde, porque nós estamos assistindo o 4:59 do Pablo. Então estamos começando às 6:29. A Silmara já estava comigo aí desde de manhã cedo. Bora lá. Entrou o Wellington. É isso aí, bem-vinda, Jéssica. Então vamos começar aqui, as pessoas vão entrando. Juntas vamos mais longe, é isso aí. Então trouxe para vocês o tema hoje, né? O medo de falar em público. Opa, cliquei em uma coisa errada aqui. Medo de falar em público, né? Comunicação não é só falar, ela é transmitir presença e segurança. E obrigada, Jéssica. Esse rosa aqui eu acho que cai muito bem com a minha paleta, por isso que fica bonito. Então nós vamos falar aqui sobre o medo de falar em público, né? Que a comunicação não é só transmitir presença, mas segurança. Muitas pessoas têm grandes ideias, dons e autoridade, mas quando chega a hora de se expressar, a voz trava, o coração dispara e o medo ele toma conta, né? Quantas pessoas, né, participam de eventos e às vezes até no meio de uma mentoria, e quando a pessoa é chamada para falar em público, para expor a sua ideia, o seu sentimento, a pessoa trava, ela tem um pavor, né? E eu sempre falo que a comunicação, ela não começa de fora, ela começa de dentro. Ela começa de dentro. Se a gente for ver, bem-vinda, Vilma, se a gente for analisar, a criança, quando ela nasce, ela chora, certo? Quando a criança nasce, ela chora. Tem crianças que não... Eu já ouvi falar, até o Pablo comentou, acho que foi ele que falou que nasceu e ele não chorou. E teve um dos filhos dele também que não chorou. Mas o mais comum que a gente vê é a criança, quando ela nasce, ela chora. É a primeira comunicação da criança. Ela veio ao mundo, ela não sabe o que está acontecendo, então ela chora. E hoje, refletindo sobre esse tema, sobre o bloqueio da comunicação, né? Eu comecei a entender, a analisar melhor nessa questão da criança, quando eu falo que a comunicação ela começa de dentro, não de fora, não é só sobre o falar, é sobre saber se expressar. E eu comecei a observar que a criança, quando ela nasce, ela chora, depois ela cresce, a comunicação da criança com a mãe é através do choro.
Ela não sabe falar, ela não nasce falando. Então a comunicação da criança é através do choro. Então se a gente começar a observar... Wellington, dá uma olhadinha no Tico. Se a gente começar a observar... Bem-vinda, Meire. Se a gente começar a observar a criança, a gente consegue entender quando o choro dela é um choro de fome, é um choro de insegurança, é um choro de querer um carinho. Se a mãe ficar muito atenta, ela consegue entender o porquê que a criança está chorando, qual que é a comunicação da criança, porque ela não sabe falar. Às vezes a criança está doente, ela está sentindo uma dor, quando os dentinhos estão crescendo, ela está sentindo uma dor. E a expressão dela para mostrar para a mãe, para pedir um socorro para a mãe, é através do choro. E por que a gente está falando sobre isso? Porque o bloqueio, ele já vem lá desde o ventre materno. A gente conversa muito sobre isso, né? Os bloqueios, eles já vêm desde o ventre materno. Quando a mãe descobre que está grávida e ela tem aquele sentimento de eu desejei essa criança ou não desejei, ou aquele medo no sentido assim, será que era o melhor momento? Será que eu não teria que estar me dedicando mais ao meu trabalho nesse momento? Ou será que nós estamos com condições financeiras para ter esse bebê? Então acaba tendo aquelas dúvidas na mente. Quem é mãe aí pode falar, né? Pode concordar com isso, que tem aquele momento de... tem pessoas que planejam ter bebê, mas às vezes vem de forma inesperada. E então ali já começam as emoções da mãe para com a criança, já desde o ventre materno. E quando a criança está na barriga da mãe, daí tem todo aquele sentimento, daí às vezes tem uma rejeição, então já começa ali às vezes um bloqueio de rejeição. Quando a criança nasce, às vezes a mãe ela pode ter alguns problemas referente à criança. Por exemplo, tem criança que chora muito. Eu lembro de... Lá em Florianópolis eu tinha uma vizinha que teve bebê, a primeira filha dela. Eu acho que da nossa turma, assim, da idade ali, nós estávamos mais ou menos na faixa de 25, 30 anos. E começou várias pessoas, né, a ficar grávida, e essa foi a primeira que ficou grávida. E eu lembro que a filha dela chorava muito, mas muito. Ela chorava dia e noite, então era a filha chorando e a mãe chorando. E quando a criança está chorando muito... Qual que é o sentimento da mãe para com a criança? O sentimento de, tipo assim, nossa, eu não aguento mais, você tá chorando muito. A mãe fica lá num desespero junto com a criança. Só que ali, a criança, ela tá querendo expressar alguma coisa. E naquele momento, a mãe com a criança acaba, muitas vezes, através do sentimento, do desespero, acaba, naquele momento ali, bloqueando a criança. Através já da criança muito bebezinha que não consegue nem se expressar, ela acaba tendo esse sentimento de fica quieto, pelo amor de Deus, às vezes pedir para alguém, pelo amor de Deus, me socorre, eu não aguento mais ver essa criança gritando, essa criança chorando. Então, o choro da criança é a comunicação da criança. Então, muitos de nós hoje, quando a gente está num evento e às vezes alguém fala assim, vem aqui se apresentar na frente, né, no palco, vem se apresentar, falar do que você faz. Por que dá aquele pavor? Por que gela a barriga? Tem várias situações, né? Não é só o bloqueio, às vezes, porque é a primeira vez que a pessoa tá indo. Às vezes é a primeira vez que a pessoa tá subindo no palco. Então ela acaba ficando com medo, dá aquele gelo na barriga. Só que às vezes dá um pavor, um sentimento assim de desespero. Eu falo por mim mesma. Já aconteceu algumas vezes de... eu participar de de diversos eventos. Eu já sou da área de eventos também, né? Eu tenho uma empresa de eventos, para quem não me conhece, nós somos empreendedores na área de eventos. Bem-vinda, Valéria. E por muitas vezes eu participei de eventos onde eu já, por ser mais reservada e ter o bloqueio de fala, né? Antigamente, tipo, eu não tinha noção disso, mas eu sempre sentava, eu sentava nas últimas fileiras, já para não ficar na frente, não correr o risco de algum palestrante chegar lá e entregar o microfone para fazer alguma pergunta. Só que quando ocorria alguma situação de a gente estar no evento e as pessoas falaram assim, agora todo mundo vai se apresentar. Então, eles passavam o microfone de um em um para que as pessoas pudessem se apresentar. Gente, aquilo me dava um gelo na barriga, eu começava a ficar nervosa. Então, o que eu fazia? Eu ia pro banheiro, esperava o tempo de acabar essa apresentação e depois eu retornava. E hoje eu observo que não só eu fiz isso. Muitas pessoas fazem isso até hoje. Naquela fase, eu ainda não estava... eu não estava estudando sobre inteligência emocional, eu não estava estudando sobre muitas coisas que hoje eu tenho entendimento. E uma das coisas mais poderosas é a gente fazer perguntas para nós mesmos.
Perguntas: por que eu tenho medo? Por que eu tenho essa insegurança? Por que eu não quero falar? Por que tem pessoas que falam tão bem e eu não falo? Porque quando a gente fala que a comunicação ela vem de dentro e não de fora, o de fora sim, o de fora a gente vai lapidar, mas ela vem de dentro, porque se você tem esse bloqueio, se você tem um bloqueio de fala, e geralmente não, né? 99% dos nossos bloqueios ela vem da infância, lá do 0 aos 7 anos, e nem falo do 0, né? A gente fala já desde o ventre materno, muitas vezes se você não trabalhar esse interno, você ter essa lembrança do porquê, qual foi o momento, quem foi, né, que bloqueou, né, se foi o pai ou a mãe, se você não ressignificar esse momento, você não consegue, mesmo que você faça um curso de oratória, mesmo que você vá trabalhar, fazer um curso de oratória, você estudar sobre comunicação, você ainda vai ficar com alguma trava. É importante o curso de oratória? Sim, eu através do curso de oratória que eu fiz lá em 2020, eu começar a fazer perguntas. Por que eu fico tantas horas tentando fazer um vídeo e não consigo? Por que eu quero fazer uma live e não consigo? Por que eu quero estar numa reunião de negócios, eu quero expressar as minhas ideias e eu não consigo? Então lá começou a despertar essas perguntas. Depois eu fui buscar, né? Participando dos eventos ali, eu fui buscar o porquê que eu tinha tanta trava, tanto medo. E quando eu busquei esses porquê, que veio de fato da minha infância, comecei a trazer lembranças lá relacionado a pai e mãe, né? Pai muito autoritário dentro de casa, muitas vezes mandava ficar quieto, muitas vezes não deixava a gente se expressar. Né? As crianças, elas têm essa necessidade de querer se expressar, de dar uma opinião, de fazer uma pergunta. E quando o pai é muito autoritário, quando o pai não tem conhecimento, eu sempre falo, na Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. E de fato é. Bem-vinda, Luana. De fato é, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por que os nossos pais nos bloquearam? Primeiro, pessoas feridas ferem, então os nossos pais foram feridos também. E eles acabaram nos ferindo. Só que hoje, com tanta informação que nós temos na internet, com tantos eventos, com tantos cursos, nós temos, eu não falo nem obrigação, eu tô falando que por nós mesmos a gente tem como quebrar esse ciclo de repetição, porque quando a gente não se cura, a gente acaba passando para as próximas gerações, a gente acaba passando isso para os nossos filhos também. E Deus, ele criou o mundo, né, através do verbo, através da palavra. Então, primeiro a gente tem que descobrir dentro, a comunicação ela começa dentro de nós. Por que a gente não fala, por que a gente tem esse bloqueio? Fazendo essas perguntas, identificando, ressignificando. E depois ela vai para fora. Como eu posso me expressar melhor? Qual o curso que eu posso fazer para me comunicar melhor? A gente vai começar a lapidar a nossa comunicação. Lapidar. Tem pessoas que elas são muito boazinhas, pessoas boazinhas demais, pessoas que pensam mais nos outros do que nela mesma. Tem muitas pessoas que elas falam sim para todo mundo e falam não o tempo todo para ela. Isso é um bloqueio. E as pessoas que são boazinhas demais, os bonzinhos, essas pessoas elas têm que fazer um treino com fono para melhorar a dicção e para melhorar a comunicação delas. Porque a pessoa boazinha, quando ela fala sempre com cuidado, tomando muito cuidado com a fala, para ela não ser mal interpretada. Então ela tem a fala dela já é diferente. E eu falo isso porque o meu marido, ele era muito bonzinho, ele falava sim para todo mundo, ele não sabia falar não, e por isso ele teve que tratar a voz dele com uma fono. Por conta disso. Então hoje, quando a gente vai conversar com mentorados, né, com as pessoas que a gente conhece nos eventos, a gente já consegue observar alguns bloqueios que a pessoa tem através da própria fala, através da comunicação não verbal, porque o falar não é só a comunicação verbal, tem o não verbal através do gesto das mãos, as pessoas que ficam muito fechadinhas, né, muito travadinhas, muito com vergonha. Então ali a gente já consegue observar alguns bloqueios. Bem-vindo Flávio, Matheus, Naimi Beatriz, muito bem-vindos. Se alguém aqui, né, se identifica com esse tema, o medo de falar em público, comenta aqui. Se quiserem deixar alguma pergunta, vamos deixar aqui que a gente acaba tendo, né? Eu acho que essa pergunta, essa troca que a gente pode fazer é muito poderosa,
porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então eu coloquei aqui, né, que Deus criou o mundo através do verbo, através da fala, através da palavra. Então o cuidado que a gente tem que ter com a palavra, como a gente tem que lapidar a nossa fala, pra gente, a Jéssica colocou aqui, eu me identifico, a Jéssica é minha irmã, então, né, viemos da mesma família e trouxemos os mesmos traumas, né, do pai e da mãe ali, que muitas vezes foram autoritários e não deixaram nós nos expressarmos, né? E para ver, nós somos em 5 filhos. Todos os filhos vieram com alguma trava, algum bloqueio, um pouco mais intenso, outro um pouco mais leve, mas hoje a gente vê que o treino, né, no meu caso, eu vim para outra cidade, nós moramos hoje em Alphaville, São Paulo, e nós começamos a estar numa bolha, num meio de pessoas, num ecossistema que aqui todo mundo fala com muita naturalidade, ou se não fala, está aprendendo a se comunicar, está se desbloqueando do bloqueio de fala, porque a nossa fala ela é muito importante, né? A Vilma colocou aqui, ressignificar com meu pai destravou minha fala. É isso aí, Vilma. A Vilma acompanha a gente aí já há bastante tempo nas lives, né? Toda sexta-feira a gente está aí junto nas lives e fizemos muitas aulas no Zoom, fechada, e recentemente eu vi você palestrando num evento sensacional, viu, Vilma? Gostei muito, até peguei algumas falas, alguns cortes que eu vi ali na internet. Então, assim, se a gente não ressignifica, a gente fica travado. Então, não adianta lapidar a voz através de um curso de oratória, ajuda. Mas para que, antes disso, antes da gente fazer esse curso, por que não trabalhar, ou paralelamente também, trabalhar o interno? Tem muitos cursos de oratória que já trazem isso. No próximo dia 31/10, nós vamos estar com o evento EMC, Eventos, Mentorias e Comunicação. Então, nós vamos falar muito sobre isso, sobre os traumas que bloqueiam nós de nos comunicarmos, sobre você criar o seu próprio movimento, porque muitas pessoas querem transbordar na vida das pessoas, só que elas não fazem por quê? Bem-vinda, Natália. Muitas pessoas não fazem, não transbordam, não colocam a sua opinião, por quê? Porque tem a trava da comunicação. Então, hoje, a gente ensina muitas pessoas a criar o seu próprio evento, o seu movimento e criar a sua própria mentoria. Mas, antes disso, tem a comunicação. Se você não sabe se comunicar, como você vai se expressar? Se você não sabe se comunicar, como que você vai ajudar alguém que está precisando? Então, é necessário a gente trabalhar esses bloqueios. Pessoal, nós estamos aqui com 7 pessoas. Vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Transborda agora na vida de 5 pessoas. Ela está só começando. Transbordem aqui na vida de 5 pessoas. Eu vou compartilhar agora, enquanto vocês estão fazendo o mesmo, pessoal que entrou aí. Tem muitas pessoas precisando ouvir sobre falar em público. Deixa eu ver aqui quem que eu não mandei ainda. Vamos compartilhar aqui, que tem muitas pessoas precisando. Eu converso com muita gente aqui nos eventos e a gente vê que é um assunto em comum, né? O medo de falar em público. Bem-vindo, Alexandro. E todo bloqueio, ele tem intimidade com propósito, né? A gente sempre fala que todo bloqueio tem intimidade com propósito. Então, se você foi bloqueado na fala, na sua infância, se você foi bloqueado, isso tem intimidade com o seu propósito. Eu entendi que o meu propósito, meu bloqueio de fala, meu propósito hoje é poder transbordar tudo aquilo que eu passei para ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei, ou as pessoas que já passaram pelos mesmos traumas, para elas ressignificarem isso. Então, através do meu bloqueio, eu consegui ressignificar e hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Eu tô com um gatinho aqui que tá miando, né? A comunicação vem até através dos animais. Eu vejo que os meus gatos aqui, eles miam, a gente consegue entender hoje, né? A forma de eles se expressarem, de estar com fome ou de pedir alguma coisa. Pamela, você pode dar o petisco dele? Que eu acho que ele tá querendo, o Wellington saiu, acho que ele tá querendo sair. Bem-vindo, Beto. E então a gente está falando, né? Todo o medo e insegurança, ele vem das experiências vividas na infância. O que somos hoje veio das vivências do passado. Crenças que acreditamos ser verdade absoluta que nem sempre são. O gato está se comunicando, é isso aí, até o gato se comunica. Só que quando a gente aprende a se comunicar e a se expressar, a gente consegue entender o outro. Vocês já viram que em muitos casamentos, o marido fala uma coisa, o marido fala A e a esposa entende B? Por quê?
Porque os dois ali, ambos, eles não sabem se comunicar. Não sabem, não é só o fato de saber expressar, mas o fato de nós entendermos também o que a pessoa está falando. A gente vê pela internet, a gente coloca lá, eu tenho um corte agora que está com 150 mil visualizações. E eu vejo que eu fiz o corte, eu tive a fala, a comunicação ali através do vídeo. Bem-vindos, ó, o pessoal tá compartilhando aí, a galera tá chegando, bem-vindos. Quem tá entrando agora, compartilhe com 5 amigas, não deixe de compartilhar essa live, ela tá apenas começando, estamos falando sobre comunicação. E então, o que eu estava falando? Sobre o expressar, né, a comunicação no casamento. Então, às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. E nesse corte, a pessoa viu o vídeo, existia um texto explicando e muitas pessoas lá estão comunicando de forma diferente, com entendimentos diferentes. É muito engraçado, eu comecei a ler os comentários, eu falei assim, gente, eu falei uma coisa, tem pessoas que entenderam de forma A e pessoas que entenderam de forma B, totalmente diferentes. Então, olha como hoje é importante a gente saber se expressar. O Wellington botou, compartilha com alguém que sobre ficar calado. Verdade. A Luciene, bem-vinda, Luciene. Então, o quanto é importante a gente aprender, primeiro, desbloquear. Por que a gente tem medo de falar? Por que a gente tem medo de se comunicar? Segundo, lapidar a nossa comunicação. O que eu posso melhorar na minha comunicação? Será que a minha voz é muito baixa? Ou será que eu falo alto demais? Pessoas que falam baixo, ninguém entende. E pessoas que falam alto demais é uma coisa assim... terrível, terrível. Esses dias eu estava num evento e uma pessoa que falava bastante, se comunicava bastante, ficava o tempo todo bem próximo do meu ouvido e falando alto, alto, alto demais. Ela tinha assim um tom vocal, uma coisa assim que, sinceramente, a pessoa é maravilhosa, mas era irritante ficar ouvindo. Aquela voz, uma coisa assim muito estranha. Eu falei, gente, essa pessoa precisa ir num fono. Um fono resolve. Porque a pessoa sabe se comunicar, se comunica bem. Só que o fato da pessoa falar alto demais criava um distanciamento. A gente, sabe aquela pessoa que fala alto demais? Você fala assim, nossa, eu não aguento mais ficar aqui nesse local. Porque por mais que a pessoa é boa... A Rose botou, e você é uma lady? Não entendi, Rose. Você é uma lady? E então, assim, por mais que você... você fala bem, às vezes o tom da sua voz tá um pouco alto demais ou baixo demais. Eu era uma pessoa que eu falava muito baixo, inclusive eu passei uma situação na família que a minha mãe e os meus pais, eles não falavam português correto. Logo, pelo exemplo, eu falava de forma errada também. Eu falava da mesma forma que os meus pais falavam. Só que quando eu fui pra escola, então o pessoal zombava às vezes de alguma coisa que eu falava errado. Só que quando eu comecei a sair, a sair daquele ambiente, conhecer outros ambientes, foi bem na época que eu conheci o Wellington. A Rose colocou, sim, você é doce. Obrigado, Rose. E eu comecei a comunicar com outras pessoas, as pessoas começaram a me corrigir. A Jéssica, minha irmã, passou também por isso. As pessoas começaram a me corrigir, mas não de uma forma que estava me ensinando. As pessoas começaram a me corrigir numa forma de estar me zombando. Elas falavam e zombavam, elas ficavam rindo de mim. Aquilo me criou um bloqueio, e isso que já vinha coisas da minha infância, porque eu passei, né, com um pai autoritário, eu passei também um problema na escola com um professor que, ao eu responder uma pergunta, acabou me xingando, zombando na frente das pessoas. Então aquilo já criou um bloqueio. Só que daí na minha fase de adolescência, quando eu comecei a sair do ambiente que eu vivia e comecei a conviver com pessoas que falavam de forma correta, eu comecei a ser corrigida o tempo todo. E pra eu não ser zombada, eu comecei a falar baixo demais, com medo de ser corrigida. Por quê? Porque quando a pessoa falava alguma coisa que eu não sabia responder, eu respondia de forma bem baixinho, que se eu falasse errado, a pessoa não ia entender e eu conseguiria corrigir depois. Bem-vindos. Aqui o Alexandre colocou, alto demais, baixo demais também incomoda. Tem que achar o meio termo, articular bem as palavras ajuda. É isso mesmo. Alex Santos, não sei se é Alex Santos, Alex. Então, é isso mesmo, a gente tem que ter essa adequação. Tem que ter essa adequação porque é chato demais a gente estar com alguém que fala alto demais ou que a gente não entende, que fala baixo demais. Então eu dei aqui um exemplo do que aconteceu comigo.
de eu estar falando baixo demais, porque primeiro vinha já aquela voz da infância que eu não podia me manifestar, então eu já falava de forma mais baixa para as pessoas nem ouvir o que eu estava falando, com medo, com receio, e segundo, como eu falava o português incorreto e muitas pessoas corrigiam de forma que não de forma uma correção de estar ensinando, mas de uma forma de estar zombando, fez com que eu falasse baixo demais. E eu tive que adequar isso no caminho. Eu tive que adequar porque hoje hoje não, sempre, né? A comunicação sempre foi muito importante. E bem-vinda, Patrícia. Clarindo também está aqui com a gente. Então, se vocês têm algum bloqueio de fala ainda, coloquem aqui para mim, para a gente poder estar fazendo essa troca, se faz sentido para vocês. Eu sempre indico, né, para os nossos mentorados que procurem uma fono. Eu fiz uma reunião com uma fono e o Wellington, nós fizemos uma reunião de 30 minutos com ela online. Nos 30 minutos ela falou tudo que eu tinha que melhorar e tudo que o Wellington tinha que melhorar e fazia total sentido. Tem coisas que a gente não percebe. Tem coisas que as pessoas percebem, parece tão claro para as pessoas, mas para nós não é claro. Por isso que quanto mais a gente lapidar a nossa comunicação, mais as pessoas vão entender o que a gente está falando e mais a gente vai prosperar em todas as áreas da nossa vida. Porque hoje a gente se comunica dentro de casa com o filho, a gente se comunica com o marido, a gente se comunica com os irmãos, a gente se comunica na empresa, a gente se comunica no palco. Quantos aqui já poderiam estar num palco transbordando na vida das pessoas, mas não transbordam porque tem medo? O maior medo do mundo é o medo da morte. O maior medo do mundo. O segundo maior medo do mundo é o medo de se comunicar. Porque qual que é o problema do medo de se comunicar? É o medo de ser criticado. O medo de falar em público não é o de falar, mas é o medo de falhar em público. Se eu subir no palco, o que as pessoas vão falar? Eu vou estar sendo vista. Quando eu subo num palco, eu estou mais alto que as pessoas. Eu vou estar sendo vista, então eu posso ser criticada, eu posso ser julgada. Nesse momento, as pessoas podem estar olhando para minha roupa, falando da minha vestimenta. Elas podem estar falando... É tanto medo, é tanto receio, é tanto pavor que a gente tem... que a gente acaba se fechando. Então eu sempre falo, quando eu comecei aqui a live eu falei, a comunicação começa de dentro. Quais são os problemas que eu tenho que resolver dentro? Quais foram os bloqueios que eu tive na minha infância que faz com que eu tenha esse pavor, esse medo, esse gelo na barriga? O gelo na barriga é normal, é natural quando você vai fazer algo novo, quando você está começando, quando não é algo que você faz repetidamente. Então, quando você está iniciando, é muito natural esse nervosismo. Só que quando você tem pavor, você foge do microfone. Inclusive, deixa eu puxar aqui. Inclusive, eu tenho um microfone em casa. Aconselho vocês a terem um microfone para vocês testarem, para vocês as pessoas que já estão trabalhando esse problema da comunicação. Até escrevi aqui, ó, para não esquecer. Eu escrevi medo. Muitas pessoas têm muito medo disso. Às vezes, eu vou falar sem microfone, eu vou falar normal. Eu tô aqui numa rodinha de amigos, eu converso com todo mundo. Só que se alguém chega com esse microfone, todos nós dá aquele gelo na barriga. E por que a gente tem tanto medo desse aparelhinho aqui? Por que será? Tipo, eu tô falando aqui, eu tô falando normal, de repente alguém vem com o microfone e eu acabo falhando em público. Por que será? A minha voz vai ficar um pouco mais alta? Será que se eu falar no microfone as pessoas vão estar me ouvindo? Quem será que eu tenho medo que me ouve? Qual que é a voz que tá falando lá dentro que não é pra eu falar alto? Quantos de nós aqui na infância ouvimos fala baixo? Psh, você tá falando alto demais. As crianças ouvem isso o tempo todo dos pais. Sai daqui, agora eu não tenho tempo, agora eu tô falando com um cliente. Eu não posso falar com você agora. Psh, eu tô falando com alguém, agora vocês têm que ficar quieto. Fica quieto. Então a gente ouve isso o tempo todo. Logo, quando alguém vem com o microfone, eu tenho medo. Porque existe uma voz interna falando que eu tenho que ficar quieto. Existe uma voz interna falando que eu tenho que falar baixo. Quando eu vou para o microfone, o que acontece com a minha voz? A minha voz se eleva. E se eu ouvi muito na minha infância que eu precisava ficar quietinho, que eu precisava falar baixo, que eu precisava
não me express... que eu me expressava demais. Quantas de nós ouvimos na infância que nós éramos exibidas demais? Quantos de vocês aqui ouviram? Essa menina é exibida. Logo, a gente acaba tendo um bloqueio de não querer aparecer. Logo, a gente só usa roupa preta e branca. Eu sou uma dessas pessoas que eu amo preto e branco. Logo, a gente usa roupas neutras para não ser vista. Mas por que será que eu quero só usar roupas neutras para não ser vista? Vocês já se perguntaram isso? É um bloqueio? É um bloqueio porque muitas vezes, muitas de nós, principalmente as mulheres, às vezes colocam uma saia, colocam uma roupa, você está sendo exibida demais. Quantos de nós somos bloqueados de falar que somos prósperos? Eu ouvi muito isso, né? As pessoas falando que os ricos eram as pessoas que conseguiam enriquecer de forma ilícita ou porque roubavam. Então a gente cresce com esses bloqueios e a gente acaba logo não prosperando. Ou se eu tenho prosperidade, eu não posso falar, eu não posso mostrar, porque eu estou me mostrando para as pessoas, eu estou querendo me exibir, né? Porque eu tenho prosperidade, ou porque eu tenho um carro bom, ou porque eu tenho uma roupa boa. Então isso tudo traz até o próprio bloqueio da fala que nós estamos falando aqui. A Márcia colocou: tinha que falar mais alto para ser ouvida, agora fala gritando. Então, não sei se você está falando de algo que você foi cobrada, né? Tinha que falar mais alto para ser ouvida, agora fala gritando. Então, quantas pessoas, comecem a observar as pessoas que estão ao redor de vocês, vocês começam a observar. Bem-vinda, Alessandra, ela falou o meu caso, né? Então, comecem a observar as pessoas que falam ou baixinho demais, ou falam alto demais, falam gritando, pessoas que foram cobradas de falar mais alto. A Márcia acabou de colocar aqui o caso dela, que tinha que falar mais alto para ser ouvida, agora fala gritando. Às vezes, olha como é doida essa questão da comunicação, né? Às vezes o pai e a mãe têm algum problema de ouvido, às vezes eles não ouvem bem. E às vezes a criança cresce e o pai fala: eu não ouvi, você tem que falar mais alto. E fica falando o tempo todo. E a criança tem que berrar com o pai e com a mãe para poder ser ouvido. E logo ela cria, pelo exemplo ali do dia a dia de ela estar falando muito alto, ela cria esse hábito de falar alto. Então ela vai para o mundo corporativo, ela sai para a vida, ela sai da casa do pai e da mãe e ela continua com esse hábito de falar alto demais. Então assim, se você identificou que você fala baixo demais, ou que você fala alto demais, ou que você fala pra dentro. Tem pessoas que quando elas não sabem se expressar, elas falam pra dentro, as pessoas não conseguem entender de fato. Então, comecem a se perguntar onde foi. Bem-vinda, Heloísa. Comece a se perguntar onde foi, qual foi o momento. Comecem a ressignificar. Falamos aqui que na sexta-feira que vem, dia 31 de outubro, nós vamos estar com o evento EMC. Nós vamos falar muito sobre isso. Vamos falar sobre os traumas que nos impedem de comunicar. Vamos falar sobre outros assuntos, casamento, marido e mulher. Vamos falar também sobre criar o seu movimento, criar o seu evento, estruturar o seu evento. Muitas pessoas estão aqui com muita informação, podendo transbordar na vida de outras pessoas. Tem muito conhecimento, por exemplo, eu estou há 2 décadas, 20 anos, trabalhando no setor de eventos. 2 décadas. Olha quanto conhecimento eu tenho, quantas experiências eu vivi. Quantas coisas que eu posso ensinar para as pessoas hoje. Quantas coisas que eu errei lá atrás que as pessoas não precisam mais errar hoje. Eu já errei. Eu posso passar a minha experiência para as pessoas para que elas não... Bem-vinda, Sofia. Para que elas não passem pelo mesmo processo que eu passei. Quantos traumas eu passei que hoje eu posso ajudar outras pessoas a não passarem pelos mesmos traumas. A ressignificar, a desbloquear. Então, uma coisa que eu trouxe aqui, até anotei... um ciclo de repetição, não tem a ver com a fala, mas é uma coisa que me marcou muito. O meu pai, ele acordava muito mal-humorado, sempre, todos os dias ele acordava assim, nossa, a gente tinha medo de acordar ele, a gente não fazia barulho, não fazia um pio, porque a gente tinha medo de acordar ele. Ele trabalhava como colocador de pedras, e o colocador de pedras, ele fica batendo na pedra o dia inteiro, ele fica quebrando a pedra ali o dia todo. E então ele ficava com aquele barulho, todos os dias, aquele barulho da pedra. Quando chegava em casa, eu lembro que quantas vezes que a gente apanhou por conta de barulho, porque estava fazendo barulho, isso quando criança. Porque ele falava que ele não aguentava, ele ficava o dia inteiro ouvindo aquele barulhinho da pedra. Logo, quando ele chegava em casa, ele não queria ouvir um pio.
Quer ver um barulho repetitivo? Então, assim, nós como criança, a gente evitava fazer qualquer barulho, a gente não falava, a gente falava baixinho. E às vezes, né, a gente tava lá brincando e pegava e falava um pouquinho mais alto. Quer ver quando ele ouvia algum barulho repetitivo? Tipo, a criança brincando, tá lá com um brinquedinho na mão, ela bate aquele barulhinho repetitivo. Quando ele ouvia aquilo, gente do céu. Então, assim, ele acordava mal-humorado. E a Patrícia colocou: Morgana, sua infância se parece com a minha infância. Então, temos muitas histórias parecidas. Patrícia, dia 31/10 nós vamos ter nosso evento. Eu lembrei de você agora, a gente se conheceu lá no resort do Pablo. Depois me chama ali no privado. Tenho certeza do que você contou pra mim. Você compartilhou pra mim da sua história. O EMC é um evento perfeito pra você participar, tá? Dia 31/10, depois me chama ali no privado. Vou passar um convite ali pra você. E então eu tava falando ali do meu pai, né? Então, muito mal-humorado, ele acordava mal-humorado, logo eu vou crescendo e eu começo a observar que eu também acordo mal-humorada. Até hoje, eu não posso, eu tenho muito problemas com barulho. Eu preciso de silêncio, eu gosto de silêncio. Será que daí a pergunta que a gente tem que se fazer, porque nós hoje, a gente tem que se moldar também aos ambientes. Nem todos os ambientes são silenciosos. Então, assim, eu vou ficar mal-humorada por conta de que o ambiente que eu estou vivendo hoje, ou um evento que eu vou participar, aquele ambiente tem barulho, será que eu não tenho que me moldar também a isso? Então, as perguntas que eu fiz, será que eu não estou eu ainda traumatizada com aquilo que meu pai fazia lá na infância? Então, são perguntas que a gente tem para fazer. Aquele barulhinho repetitivo que ele não podia ouvir. Eu sei porque eu tenho uma irmã que ela tem assim, nossa, ela tem um tique de coisas repetitivas, porque viu meu pai fazendo isso. Então, é um ciclo de repetição para vocês verem como isso. Eu estou com 41 anos hoje. 41 anos depois, a questão do acordar mal-humorada, graças a Deus eu resolvi isso. Eu fiz um treinamento com o meu pai mesmo, um treinamento no sentido de pegar aquela malinha que não é minha e entregar para ele, falar: isso aqui não é meu, eu não quero, eu não vou carregar. Esse hábito de acordar mal-humorada não é meu, eu não vou carregar isso comigo e não vou passar para as próximas gerações. Logo eu comecei a trabalhar o acordar já sorrindo, acordar agradecendo, acordar feliz, acordar dando um bom dia pro meu marido. Eu acordava extremamente mal-humorada e meu pai fazia isso. Então, olha quantas coisas, né, que bloqueiam a gente, né? Então, eu trouxe aqui, né, o ficar quieto, não poder fazer pergunta. Quantos de nós ouvimos: não me faz passar vergonha? Nossa, eu ouvi isso muito da minha mãe. A gente vai na casa do fulano, né? Só que não me faz passar vergonha. Daí, às vezes, a gente fazia alguma coisa na casa da tia, do tio, e a mãe falava: que vergonha que você me fez passar. Então, a gente cresce com vergonha de tudo, e às vezes a vergonha de se comunicar. Porque naquele momento que a gente tá na casa da família, fazendo alguma coisa, a gente tá fazendo o quê? A gente tá querendo expressar. Nós estamos nos expressando. Então, quando a mãe fala que que ela tem vergonha daquilo que você fez, você se fecha. Então, quando nós vamos para a vida adulta, a gente acaba tendo vergonha de tudo. Vergonha, pavor, medo. E a gente ouve também: quem você pensa que você é? Vocês já ouviram isso na infância também? Quem que você pensa que você é? Quando o pai e a mãe falam quem você pensa que você é, você se sente pequeno. E quando você tem uma oportunidade de subir no palco, você tem medo do palco. Porque ali o teu pai tá falando que você não tem autoridade nenhuma pra falando aquilo. Você não tem autoridade nenhuma pra estar fazendo aquilo que você tá fazendo. Que dentro de casa quem é autoridade são os nossos pais, e faz sentido. Os nossos pais são... Você tá me mordendo, neném? Os nossos pais são... meu gato se comunicando comigo aqui. Ele quer atenção, tá mordendo a minha mão. A forma dele se comunicar. Então, quando os pais falam quem você pensa que você é, mesmo ele sendo autoridade, ele tira o nosso governo. Então, quando a gente cresce, a gente sempre vai se achar muito pequeno. A gente acha que todo mundo é grande, todo mundo tem direito do palco, todo mundo tem direito de se comunicar, só que eu não posso. Eu não tenho valor. Quando ele fala quem você pensa que você é,
é como se você não tivesse valor. Isso a gente não ouve só do nosso pai, né? E da nossa mãe. Muitas vezes a gente ouve de algum parente, de algum professor, de alguém que é autoridade sobre nós. Então, é bom quando a gente descobre um bloqueio desse, a gente ter repetição de palavras, de falando tudo eu posso, tudo eu consigo, eu sou autoridade, eu sou filha de Deus, da gente ter esse entendimento da nossa verdadeira identidade. E se você, quando alguém fala assim, você não vai ser nada na vida, você não vai ser nada na vida, tipo o pai e a mãe lá naquele momento de estar brigando com você, às vezes está irritado, ele pega e fala assim, você não vai ser nada na vida. Quando você erra alguma coisa, você faz alguma coisa, ele começa a falar que você não vai ser nada na vida. Quantas pessoas que começam a empreender e acabam num ciclo de repetição, no sentido de começar e não continuar, não dar certo, daí a pessoa tenta e não consegue, ela tenta e não consegue. Esse ciclo de repetição pode ser uma voz que você, bem-vinda Fabiana, pode ser uma voz que você está ouvindo no sentido de você não vai ser nada na vida. Então aquilo acaba criando um bloqueio, você tem um ciclo de repetição de coisas erradas porque alguém falou pra você que você não vai ser nada na vida. E se você falar ou responder algo errado, que vergonha. Vocês já viram isso na escola? Se você foi lá, o professor fez uma pergunta, você foi lá e respondeu. Daí a pessoa pega e fica zombando, né? Quando você responde alguma coisa errada, ou até dentro de casa, ou até mesmo num evento, né? Às vezes a gente tá lá no meio do evento conversando com algumas pessoas e de repente você dá uma resposta e a pessoa vai lá e tipo assim, como se você fosse obrigado a saber aquilo, né? E acaba zombando, então você acaba se fechando, você tem medo de se comunicar pelo fato de alguém estar rindo de você, né? E fora outros bloqueios, né? Pessoas que foram abusadas, né? A pessoa fala e não conta pra ninguém. Então, uma pessoa que sofreu abuso na infância, ela acaba se fechando também pro mundo. Eu conheço várias pessoas que relataram sobre abuso, pessoas que chegaram a ter mais de 200 quilos. Porque quando a pessoa passa por abuso, geralmente na infância, né? Geralmente é abusado por alguém de dentro da própria casa. Dentro da própria casa, então geralmente é um familiar que ele tanto ama, que ele tanto confia. Quando acontece isso, a pessoa não confia mais em ninguém, ela acaba não confiando nas pessoas e acaba tendo esse bloqueio de fala também, porque a pessoa fala que não pode contar pra ninguém, a pessoa acaba sentindo vergonha dela mesma, porque aconteceu aquilo, ela não pode falar pra ninguém, ela fica presa, ela fica travada e ela acaba tendo vergonha dela mesma. Ela tem vergonha daquela situação que aconteceu com ela. Então ela acaba se fechando pro mundo. Então a gente tem muitas histórias aqui de pessoas que se tornaram obesas, que elas engordaram muito com vergonha do próprio corpo. Elas acabaram criando uma camada de gordura, elas acabaram comendo, vivendo de forma ansiosa para poder cobrir aquele corpo, para ninguém olhar pro corpo dela, para ninguém ter vontade de repetir aquilo que foi feito com ela lá atrás. Então, quantas coisas que a gente carrega e a gente precisa desbloquear para que a gente possa ter uma vida mais leve, para que a gente possa viver o extraordinário de Deus. Então, aqui eu trouxe também alguns exemplos. Quantas oportunidades aqui, eu quero até perguntar para vocês aqui, vocês já perderam alguma oportunidade por ter medo de falar em público? Eu já perdi muitas oportunidades. Muitas mesmo. Eu sou empreendedora desde os 21 anos. Eu trabalho com eventos desde os meus 17 anos. Quem trabalha com eventos é necessário se comunicar, porque a gente recepciona, a gente apresenta produtos, a gente apresenta empresas. Então, a comunicação é muito importante. Mesmo eu sendo uma pessoa reservada e bloqueada naquela época, porque eu não entendia ainda sobre isso, eu me comunicava muito bem com poucas pessoas, porque não era para falar em público para muitas pessoas. Então, eu sabia me comunicar, mesmo que de forma reservada, porque a comunicação também, ela não é só falar muito. Você ser uma pessoa que ouve bem é saber se comunicar, é dar a resposta certa. Então, falar demais nem sempre é a melhor comunicação. Só que eu ali, dentro do meu trabalho, eu consegui prosperar muito, mesmo sendo bloqueada de fala, mesmo sendo mais reservada. Eu sabia ouvir muito, eu era muito excelente naquilo que eu fazia. Então, ali pra mim tava tudo bem. Claro que eu sofria, porque às vezes eu queria expressar alguma opinião e eu acabava não fazendo. E às vezes o coleguinha do lado falava a mesma coisa que eu tinha pensado e acabava se dando bem com aquela situação. Só que quando eu me tornei empreendedora,
aos 21 anos, eu acabei perdendo muita oportunidade. Eu comecei a prosperar muito na área de eventos, eu comecei a ser convidada para falar sobre a minha empresa em rede de TV, eu fui convidada para dar aula em faculdades, eu fui convidada para dar treinamentos em empresas. E vocês acham que eu aproveitei as oportunidades? Não aproveitei. Não aproveitei a oportunidade, eu disse não, eu sempre falava que eu estava ocupada. Eu cheguei a ser chamada para receber um troféu no palco da empresa que estava mais tempo no mercado de eventos, e eu não participei do evento porque eu sabia, eles avisaram que eu ia receber, que eles iam me chamar no palco para receber essa premiação, e eu não fui no evento porque eu sabia que se eu subisse no palco eu ia ter que dar poucas palavras eu ia ter que falar no palco, mas só o fato, às vezes eu ter que me apresentar, falar alguma coisa da minha empresa, fez eu não ir no evento para receber esse troféu. Eu lembro que depois eu fui até a empresa, né, que ia homenagear a minha empresa. Eu tive que ir até aquela empresa para buscar o troféu que eu ia receber no palco. Tudo isso por quê? Porque eu tinha trauma e bloqueio de fala. A Kátia colocou, vamos transbordar a vitória da conquista da Bahia. Isso aí, Kátia, baiana. Tem muitas pessoas que participam aqui do ecossistema que são aí da Bahia. Acho que você tá vindo pra cá pra algum evento, não vem, Kátia? E então, olha quantas oportunidades eu perdi. Quantas coisas, o quanto eu poderia ter transbordado na vida das pessoas da minha área profissional, por medo, por bloqueio, por não saber se expressar, por ter vergonha. E então eu trouxe aqui alguns principais medos, né? Que a gente fica escravizado por isso. São bloqueios que nos impedem de prosperar, que é o medo da pobreza. Muitas pessoas têm muito medo da pobreza, mas porque viveram uma vida escassa e hoje não precisam repetir esse ciclo, estão repetindo. O medo da doença, quantas pessoas que morrem de medo de ficar doente. A Rose colocou, não tinha relação com automerecimento também? Também tinha relação com o automerecimento, mas mais era o bloqueio de fala, sabe, Rose? Eu sei porque eu tinha medo, muito pavor. Tipo assim, eu tinha desespero se alguém pudesse me chamar para falar no palco. Então, era mais o bloqueio de fala, da comunicação, do que o não merecimento. Mas a gente sempre fala que muitas pessoas, a gente fala, né, as pessoas têm que andar unida, só que muitas pessoas, elas acabam trabalhando por si só, elas não querem ter união, né, para fazer negócios juntos, mas os bloqueios, eles andam todos entrelaçados. Eles são amigos um do outro. Então, quando a gente descobre o bloqueio de fala, a gente já descobre o do não merecimento e assim vai, né? Mas eu tinha também um bloqueio do não merecimento. A Kátia colocou, sim, na primeira semana de dezembro na plataforma, eu quero te conhecer pessoalmente. Sim, acho que você veio no evento da Ana Lucchini, né? Vamos nos conhecer, sim. Estaremos aqui, início de dezembro, ainda estaremos aqui em Alphaville. Mas, então, voltando aqui, né? A gente falou sobre o medo da doença, o medo de perder alguém que a gente tanto ama, o medo da velhice. Quantas pessoas têm medo de envelhecer? Vocês já viram? Muitas pessoas têm medo de envelhecer. Então, o medo da morte, que é o maior medo do mundo, o medo do fracasso, medo de fracassar, porque viram, às vezes, os pais abrindo negócios, fechando negócios, então, muito medo de fracassar. E o principal que a gente está falando aqui, o medo de falar em público, que é o medo de ser criticado, o medo de ser zombado, o medo do que as pessoas vão achar de mim. Então, eu sempre falo que nós não somos seres perfeitos, né? Nós estamos aqui em processo de aperfeiçoamento, nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui na escola da vida. E se nós não nos permitimos errar, a gente vai se fechar. É permitido errar. É isso que vocês têm que entender. Porque lá atrás a gente ouviu que não pode. Que a gente tem que ser perfeito. O nosso português tem que ser perfeito. A gente tem que ter as respostas perfeitas. A gente tem que se comunicar de forma perfeita. Só que a gente aprende como? Errando. Então, uma coisa que vocês podem colocar na mente de vocês. Hoje, a partir de hoje, é permitido errar. É permitido errar. É permitido não ser perfeito.
Nós somos seres que estamos em processo de formação. Para que eu me forme aqui, eu vou passar pelo processo do erro. Eu vou passar pelo processo para me aperfeiçoar. Quanto mais eu me comunico, melhor eu fico. Quanto mais eu subo no palco, melhor eu fico. Quanto mais eu pego esse microfone na mão, melhor eu fico. Menos medo eu tenho. Menos eu vou tremer. Tem pessoas que tremem muito quando pegam o microfone na mão. Quanto mais eu começo a entender que a minha voz aqui e aqui, ela só vai elevar um pouco mais. E que muitas vezes alguém lá na minha infância falou que eu não podia falar alto, que eu tinha que falar baixinho, que eu tinha que ficar quieto. E que aquela voz lá faz com que eu não fale no microfone, porque quando eu vou falar no microfone, a minha voz vai se elevar. A minha voz vai aumentar. E quando eu vou falar no microfone, a voz interna, eu falei que a comunicação ela começa por dentro. A voz interna daquele pai, daquela mãe, ou de um tio, ou de um professor. Alguém que falou para você ficar quieto, para você falar baixinho, fez com que você hoje tenha muito medo desse aparelho aqui. Que é só um aparelho. Eu falo pra vocês porque eu passei muito por isso. Eu enfrento muito ainda hoje esse medo de falar em público. Só que eu enfrento. Hoje eu consegui entender que eu estou em processo de formação. Nós todos aqui estamos em processo de formação. Então é permitido errar. A Patrícia colocou, fiquei muitos anos presa no medo de errar e ser criticada. E pra você ver, né, Patrícia, às vezes a Patrícia, eu tenho certeza que a Patrícia tem coisas dentro dela que ela pode ensinar muitas pessoas, mas pelo medo de errar, ela não se comunica. Pelo medo de ser criticada, ela não se expressa. O Wellington colocou, fala do nosso evento, já falei 3 vezes, Wellington. Sexta-feira que vem, dia 31/10, o evento EMC, Eventos, Mentorias e Comunicação, aqui na plataforma global de Alphaville. Vamos ter eu, o Wellington Moreira, meu marido, Pablo Massal, Walter Otaviano, que é um professor de oratória fantástico lá de Curitiba, nosso professor de oratória. A Mari Borges, que está aqui, minha mentorada, minha aluna, também vai estar lá. Inclusive, vou chamá-la. Mari, se você estiver aí disponível, me fala que eu vou te chamar aqui só para trocar uma experiência com as pessoas. A Mari tinha bloqueio de fala. A Mari é lá de Santa Catarina. E ela vai contar algumas histórias pra gente aqui, transbordar na nossa vida a respeito disso. E o Wellington colocou aqui, vou prefixar aqui sobre o nosso evento. Mas, deixa eu ver aqui onde eu estou, fixar comentário. Então, Mari, me fala se você tá pronta que eu vou chamar você aqui, né? Então, a gente falou sobre o medo de falar em público. Superar esses medos é libertar do domínio das pessoas, né? Quando a gente quando a gente se cala para o mundo, as pessoas vão dominar sobre nós, sendo que nós temos que ter domínio sobre todas as coisas. Nós temos. Então, eu até li aqui um negócio. Deixa eu só chamar a Mari aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Mari. Costa. Você vem pro Método IP, Carla? Bonjour. Deixa eu ver aqui. Mari, se você não conseguir entrar, você me avisa, tá? E então, Flávia entrou aqui também. Então, nós estamos falando sobre o medo de falar em público, né? Quando eu vim no Método IP em 2021, que é uma imersão do Pablo aqui em Alphaville, a primeira coisa o primeiro desbloqueio que eu fiz foi bloqueio para pai. E na segunda vez que eu vim no Método IP, eu fiz desbloqueio para mãe. Mas quando eu fiz o desbloqueio do pai, eu comecei a entender essa questão das travas. Comecei a recordar coisas que fizeram com que eu ficasse muito calada na vida, com que eu ficasse muito fechada para o mundo. E a Carla colocou, estou querendo ir, mas mais um, é isso aí, vai ser dia 28 e 29, o próximo Método IP. Inclusive, pessoal que está aqui, amanhã, aqui em Alphaville, nós vamos ter uma festa chamada Jardim Secreto, vai ser aqui na Escola do Pablo, às 17 horas, um evento fantástico, maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai estar divulgando aqui nas redes sociais e vai ser assim um evento maravilhoso, tá? Se eu fosse vocês, não perdi a oportunidade para estar se conectando com outras pessoas, conhecendo outros ambientes,
conhecendo várias pessoas. A gente vai estar como vai ter o método IP, tem muitas pessoas, os conselheiros do Pablo Massal, que é a mentoria high ticket dele, muitas pessoas estão vindo aqui para Alphaville para participar do método IP e vão participar também do Jardim Secreto. Então é uma oportunidade da gente estar ali junto, de estar se conhecendo. As pessoas que estão aqui às vezes só conhecem a gente pela live, é muito diferente da gente estar ali pessoalmente, da gente estar conversando. Não deixem de falar comigo, tá? Porque às vezes eu vi agora recentemente, nós fizemos a inauguração da plataforma global de São Paulo, e algumas pessoas que vieram me cumprimentar, e às vezes a pessoa fica olhando e não fala nada. Depois eu fui ver, era alguém que participava dentro da minha aula de sexta-feira. Então, não percam a oportunidade de se apresentar, de falar. Tem a Alessandra que está aqui com a gente, é uma pessoa que me encontrou no método IP, participava das minhas aulas, mas eu não a conhecia, porque ela não abria câmera. E lá ela se apresentou, logo a gente já fez uma reunião, eu já pude ajudar ela com várias coisas. Então, olha a importância de você estar se comunicando. Porque se ela não tivesse apresentado para mim no método IP, a gente não teria esse contato hoje. Hoje eu sei quem ela é, o que ela faz, as dificuldades que ela tem. Convidei ela para vir no nosso evento, ela participou da última edição, convidei para vir no próximo. Então, assim, a gente acaba criando um relacionamento. Então, a falta da comunicação, o medo de falar em público, muitas vezes impede a gente de prosperar em várias áreas da nossa vida. É isso aí, a Carla colocou. A ambiência. A Carla que veio para cá, para os eventos, ela sabe muito bem a ambiência que a gente está. A Carla veio para cá, veio no método IP e aprendeu muitas coisas e ela volta para o ambiente dela e muitas vezes naquele ambiente que ela mora, não estou falando que é o teu caso, tá? Não, eu estou falando num geral do que a gente ouve. Muitas vezes o ambiente dela não está na mesma frequência. Então, a pessoa vem pra cá, ela sai daqui assim, querendo comer quina de parede, ela tá querendo resolver tudo. Só que ela volta pro ambiente dela e aquele ambiente parece que ele não faz mais sentido. As pessoas daquele ambiente não faz mais sentido. Mas por quê? Porque ela aprendeu coisas aqui que as pessoas que estão lá ainda não têm esse mesmo conhecimento, não têm essa mesma frequência. E uma das coisas legais hoje, a Carla também é mentora, né? Então ela conseguiu elevar essa frequência e levar essa frequência para o ambiente que ela está. Que é isso que eu falo, muitas pessoas hoje querem vir morar em Alphaville para pegar a frequência. É muito bom. Quando nós viemos em 2022, nós viemos fazer a mentoria dos conselheiros com o Pablo Massal, era uma mentoria de 6 meses. Como a gente pagou um valor muito alto, eu falei para o Wellington, por que a gente já não passa e vai morar esses 6 meses em Alphaville para a gente, de fato, pegar essa frequência e poder aproveitar todos os eventos, porque tem muito evento aqui, né? E foi o que a gente fez. Viemos passar 6 meses, a frequência é tão boa que hoje estamos aqui 2 anos e meio. Em abril do ano que vem vai fazer 3 anos que nós estamos em Alphaville e de fato faz toda a diferença. Mas quem não pode mudar de cidade pode pegar essa frequência aqui, vir para os eventos e levar isso para onde você mora. A Patrícia botou verdade, estou sentindo assim, um peixe fora d'água, é isso aí. É muito comum, né, quando a gente está buscando aí o autoconhecimento, a gente começa a frequentar ambientes de pessoas que mostram para você que é possível você chegar lá, que você também consegue, que muitas pessoas que saíram aqui, que vieram do nada e conseguiram tirar as travas da sua vida, os bloqueios da sua vida e conseguiram prosperar. E você olha para a pessoa, se ela conseguiu, eu também consegue. Se ela pode, eu também posso. E aqui é muito legal que a gente está num ambiente eu falei para vocês que a gente está num processo de formação. Então a gente está nesse ambiente que se você errar, tá tudo bem. Se você errar, tá tudo bem. Aqui a gente tem um entendimento de que eu estou aprendendo cada vez mais. Às vezes a gente vai cutucar o amiguinho do lado e fala assim, será que a sua voz não está baixa demais? Será que não está muito alto? A gente tem essa liberdade de falar de uma forma, não uma forma de estar zombando com a pessoa, mas uma forma de estar dando um toque de algo que ela não percebeu e que pode ajudar muito na vida dela. Aqui a gente faz muito isso. Só que a gente sempre fala, a gente pode ser um ponto de luz na vida das pessoas e no ambiente que a gente está. Claro que se você a gente tem que ter pessoas que estão acima da gente, com mais conhecimento, pessoas que estão no mesmo nível e pessoas que estão abaixo, porque a gente vai transbordar para as pessoas que estão abaixo, que ainda não chegaram onde a gente chegou. Mas a gente precisa ter pessoas acima da gente para a gente poder olhar e mirar lá para cima, da gente poder olhar e falar assim,
eu também quero, eu também posso melhorar, eu também posso destravar, eu também posso subir no palco, eu também tenho essa capacidade. Então, se a gente conviver só com pessoas, se no nosso ambiente a gente conviver só com pessoas que estão com nível de conhecimento, de entendimento, de bloqueios abaixo do nosso, a gente não tem como crescer. Porque o que fez a gente chegar até aqui foi através dos exemplos que a gente viu dos nossos pais. A gente repetiu aquele exemplo, a gente carregou uma malinha de crenças que muitas vezes não é o que é de fato, né? Então a gente vem repetindo algumas crenças. E quando a gente vai para um outro ambiente, a gente começa a ver outras possibilidades. A gente começa a ver que aquilo que falaram para nós que era certo, nem sempre era certo. Então a gente tem todos nós temos o direito de mudar, de melhorar, de ter mais conhecimento, de transbordar na vida das pessoas. E isso é possível quando a gente tem pessoas ao nosso lado que estão fazendo aquilo que a gente ainda não faz. Deixa eu tentar chamar a Mari aqui novamente. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser entrar aqui comigo, se faz sentido para vocês alguma coisa que eu falei na questão da fala, se alguém quiser entrar aqui comigo, eu vou tentar chamar a Mari. Eu tinha combinado com ela de chamar ela para ela dar um relato aqui para vocês. Mas caso ela não possa e alguém tiver vontade de estar, às vezes, fazendo a primeira live, de estar participando de uma primeira live, só para a gente trocar uma experiência, deixa eu pegar e tentar chamar ela aqui novamente. É só me avisar que eu chamo aqui, tá? Deixa eu ver aqui, Mari. Já chamei novamente. Não sei se a Mari tá aqui. Deixa eu ver quem mais. A Kátia Verdade Morgana. A Kátia já entrou comigo em uma live aqui recentemente. Deixa eu ver se a Mari está por aqui. Eu acho que a Mari está aqui sim. Bem-vinda, Ju. Nós estamos falando aqui sobre o bloqueio da fala, né? O bloqueio de comunicar. Estou só aguardando aqui a Mari para ver se ela vai entrar para ela transbordar na vida da gente. A Mari, ela é mentorada nossa. Na verdade, ela já completou a nossa mentoria de 6 meses, que era sobre network, branding e comunicação. E ela era uma pessoa muito travada. Você quer falar, Wellington? A Mari era uma pessoa muito travada. E durante o processo das aulas com o Wellington ali, ela foi destravando e eu fiz uma reunião com ela. Eu fiz uma reunião com ela onde a gente entendeu, a gente identificou quais eram os bloqueios dela e eram muitos. Ela tinha muitos bloqueios. A Mari não está conseguindo participar. Deixa eu ver aqui novamente. Deixa eu tentar chamar aqui novamente. Estou tentando novamente aqui. Se não você quer entrar, Wellington, eu posso te chamar. Se você quiser entrar, falar alguma coisa. Mas a Mari, ela é um exemplo de... Ela tem 28 anos, mora em Laje, Santa Catarina. E ela começou... Então, a gente começou a identificar quais eram os bloqueios dela. A gente trabalhou esses bloqueios. E ela já na semana seguinte, ela veio fazer... A gente fez o evento dos mentorados. A gente traz os mentorados para fazer o seu primeiro evento, para subir no palco, né? E fazer a sua primeira palestra. Então ela veio para o primeiro evento dela, ela tremeu muito, ela ficou muito nervosa, ela ficou assim, vocês não têm noção. Ela queria sumir aquele dia lá do espaço de eventos, mas ela foi lá e deu o primeiro passo. Todo mundo aplaudiu a Mari de pé. Por quê? Porque todo mundo viu que ela estava assim nervosa, mas ela falou lindamente. Ela não teve medo de errar. Ela não teve medo do que as pessoas... Na verdade, ela estava ali ainda insegura, porque é a primeira vez, né? Mas ela tinha passado um bloqueio na escola de coisas que ela falou. E bem-vinda, Joelma. Então, ela tinha passado na escola um bloqueio onde ela foi falar algumas coisas e as amigas zombaram dela. E ela ficou com aquilo entalado. Ela queria falar, ela lembrou disso, né? Que na escola ela se expressou e as amigas começaram a rir dela. E ela quis falar na hora e ela ficou com aquilo entalado. Então, quando a gente fez o desbloqueio com ela, quando a gente identificou essa trava dela, eu falei para ela pegar e escrever num papel primeiro,
para ela xingar aquelas pessoas, para ela falar o que o que ficou entalado, o que ficou trancado. E ela começou a escrever, ela fez uma carta para de fato jogar para fora todo aquele sentimento de raiva, de ira que ela teve no momento e ela não conseguiu se expressar. E ela fez, e ela foi melhorando com isso. Então ela fez esse primeiro evento, imagina que quando ela fez esse primeiro evento com a gente, ela subiu no palco e todas as pessoas que estavam assistindo ela representavam aquelas amigas que zombaram dela. Então quando ela sobe no palco, ela vai colocar a voz dela no microfone, como a gente estava falando. Quando ela pega o microfone, a voz dela vai ficar mais alta. Várias pessoas estão assistindo ela e vão estar falando com ela. O que pode acontecer? Naquele momento vem a voz das amigas que zombaram ela. Por isso que a gente tem que fazer o treinamento. Por isso que a gente tem que desbloquear, a gente entender o porquê do bloqueio da fala. Então a Mari subiu no palco, fez palestra. Depois disso a gente fez outros treinamentos com ela. Hoje ela tem um movimento de mulheres. Hoje ela já fez chá, fez um café para mulheres, ela já fez piquenique, ela vai fazer outros eventos também, ela já tem um grupo de mulheres. Então imagina que ela, que era uma pessoa bloqueada, que não conseguia falar, não fazia stories, embora ela não tenha ainda uma frequência muito grande, a gente pega no pé dela para ela fazer. Até o Wellington colocou essa semana para os mentorados, que eles teriam que fazer 2 vídeos por dia, postar, marcar a gente para a gente repostar. Por quê? Porque tudo é treino. E sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Por isso que é bom a gente estar dentro de uma mentoria. Bem-vinda, Carla, e bem-vinda, Daisy. Por isso que é bom a gente estar dentro de uma mentoria. Porque sozinho a gente não faz. Quando a gente investiu na mentoria do Pablo, a gente sabia que a gente precisava estar com alguém que já chegou aonde a gente ainda não tinha... chegou em lugares que a gente ainda não tinha alcançado. E também é uma pessoa que tá ali cobrando a gente o tempo todo. Não cobrando, mas no sentido assim... Se o fulano de tal faz, você também tem essa capacidade, você também pode. E o principal, que é o que eu comecei a falar aqui no início da live, o principal, a comunicação, a verdadeira comunicação, ela começa de dentro, não de fora. O de fora, vocês vão lapidar. Vocês vão lapidar a altura do tom de voz, se é baixo demais, se é alto demais, a forma que vocês vão falar, se vocês sabem falar de forma pausada ou se vocês falam rápido demais. E isso vocês vão trabalhar de fora. A gente trabalha isso dentro da nossa mentoria. A gente trabalha o externo, mas o principal da nossa mentoria, a gente trabalha o interno. A gente começa trabalhando dentro, de dentro para fora. Porque se eu não descubro o porquê eu não falo, e o porquê eu quero falar, que a gente fala o porquê eu não falo, é o bloqueio. E o porquê eu quero falar é o propósito. Se eu não descubro, se eu não trabalho, bem-vinda, Jéssica, se eu não trabalho dentro o porquê dessa trava, o porquê eu não quero me comunicar, eu não vou conseguir me expressar de forma clara, de forma objetiva, de forma... eu sempre falo que a melhor comunicação não é aquela que você fala de mais ou fala de menos, é aquela que você comunica para a alma. Para eu conseguir comunicar com a alma do outro, a minha alma precisa estar bem. Para eu conseguir comunicar com a alma da pessoa, para eu entender quais são as travas e bloqueios dela, eu preciso sarar o que está dentro de mim. Então, tudo começa de dentro. Tudo começa em você identificar quais são os seus bloqueios, quais são as suas travas. Se eu pegar todo mundo que estiver aqui na live e essas pessoas têm bloqueio de fala e falar assim, vamos agora. Eu falei aqui agora, nós estamos aqui com 15 pessoas. Eu falei, alguém aqui quer fazer a live comigo? Participar só um pouquinho, se apresentar, falar se identifica com isso? Ninguém, nem a Mari conseguiu entrar aqui. A Mari deve ter tido algum problema porque eu combinei com ela. Nem a Mari conseguiu entrar aqui. Só que ninguém tem a coragem de abrir a câmera e participar da live. Por quê? Porque ainda tem um bloqueio, porque ainda tem cura para fazer lá dentro. Porque ainda tem medo de se expor, porque ainda tem medo se alguém da minha família vai assistir a live, o que eles vão pensar. Muitas pessoas, eu já vi aqui, muitas pessoas não estarem com o Instagram aberto por conta de uma pessoa da família. A gente sempre fala, gente, se vocês têm medo, ainda trava com alguém, porque alguém vai olhar, vai falar, vai criticar, bloqueia aquela pessoa. Bloqueia a família, aquela pessoa da família e abre o teu Instagram, começa a transbordar. Só que às vezes por conta de uma pessoa, eu já vi pessoas que têm não sei quantos seguidores, por conta de uma pessoa, a pessoa não abre a live.
A Patrícia colocou, Morgana, gratidão pela sua vida, toda vez que te escuto falando, a minha consciência abre. Amei te conhecer, você simboliza o Espírito Santo. Obrigado, Patrícia, muito bom ouvir as tuas palavras. Deixa eu ver quem mais aqui. A Heloísa também colocou, gratidão, portanto, sempre Deus é extraordinário, você é extraordinário. Deus, um bom dia, muito bom. Heloísa, obrigado. Agora eu não consigo, mas topo demais fazer uma live com você. Então, Jéssica, vamos marcar. Depois manda uma mensagem ali para mim. A Joelma colocou, eu ainda não estava na live, senão teria entrado. É só entrar, Joelma. A gente está falando aqui sobre comunicação. Se quiser entrar aqui rapidamente, né, para falar, a gente está falando sobre o bloqueio da fala. Eu estou trazendo aqui muito a consciência de que a nossa fala ela começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, é importante a gente fazer um curso de comunicação? É importante a gente fazer um curso de oratória? É importante a gente subir no palco e treinar? Sim. Só que, de fato, a gente é curado quando a gente cuida da comunicação de dentro, quando a gente trabalha as nossas travas, os nossos bloqueios, quando a gente ressignifica, quando a gente limpa o coração, quando a gente perdoa as pessoas que nos bloquearam, quando a gente tem entendimento do que porque a gente passou por aquilo, quando a gente pega e a gente olha para frente e entende o nosso propósito, porque pode ter certeza, a gente abre uma live de manhã cedo, eu acordo cedo para ler a Bíblia. Se eu não entender o meu propósito, não tem por que eu acordar e fazer isso. Porque às vezes ficar dormindo é mais gostoso, né? Melhor. É bom dormir, ficar lá quentinho na cama, sem falar nada, sem se expor, sem correr o risco de estar fazendo uma live e ser criticada. Quando a gente está fazendo uma live aqui, a gente pode ser criticada. Tem pessoas que estão gostando, tem pessoas que não estão gostando. Tem pessoas que estão olhando e falando assim, eu acho que eu faria melhor que ela. Então, entende que a gente está sendo julgado o tempo todo? Agora, quando eu me desbloqueio, quando eu entendo o porquê das minhas travas, eu não me importo mais com o que as pessoas vão achar. Porque, às vezes, uma fala que eu estou falando aqui vai transformar a vida de uma pessoa aqui. Às vezes, simplesmente uma fala, uma experiência que eu estou contando para vocês aqui, faz com que você se destrave, você entende, você faça pergunta, você participe do nosso evento no dia 31/10 aqui em Alphaville, evento EMC, eventos, mentorias e comunicação, para que você possa entender. Lá no nosso evento a gente vai trazer muito sobre traumas, eu vou trazer muita experiência vividas e eu tenho certeza que vai tocar muito a vida de vocês. Porque eu entendi que tudo aquilo que eu passei, todo o processo que eu passei pode salvar muitas vidas, porque salvou a minha vida. Salvou a minha vida e hoje eu consigo transformar a vida de muitas pessoas. Então a gente tem que começar a se colocar mais à disposição de Deus para que Deus possa nos curar, a gente limpar o coração, perdoar para que a gente possa transbordar e falar com a alma das pessoas. Porque se eu não conseguir falar com a alma das pessoas, eu vou estar aqui fazendo só blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Então, quando eu entendo que a comunicação ela começa por dentro, eu consigo falar com a alma das pessoas. Eu consigo, através da minha voz, curar outras pessoas. Eu consigo transformar a vida de outras pessoas. A Jéssica colocou, já estou ansiosa, Morgana, tem ensinamentos maravilhosos para me passar. Você vai no evento, Jéssica? O evento vai ser sensacional, tá? Deixa eu ver, a Silmara, sempre um transbordo, também não posso no momento, mas quero muito. Como faço para entrar? Eu posso chamar você, Joelma, deixa eu ver aqui. Quem tem coragem de entrar na live sem maquiagem? O Wellington falou. O Wellington sabe que eu sou bem nessa questão e eu ainda tenho perfeccionismo. Eu falo, ai, Wellington. Ele quer o tempo todo que eu vou entrar na live. Eu falei, espera um pouquinho, mulher tem, né? Homem já pega, acorda, levanta, faz live, não tá nem aí, né? Vamos ver se eu consigo chamar a Joelma aqui. Deixa eu ver se ela chegou a chamar aqui. A Joelma, ó, vou aceitar. Você chamou aqui, estou chamando. Bem-vinda, Natália. Natália, eu consegui falar com a pessoa que tem aquele documento que eu mandei foto para você. Só preciso agora pegar com ela. Eu acho que na próxima semana eu vou conseguir e ver como que a gente faz, porque você está em Balneário Camboriú, né? Então, eu vou estar com esse documento logo. Bem-vinda, Jeane. Ó, consegui. Só não tô conseguindo te ver, tá? Bom, Opa! Bom dia, Joelma, bem-vinda. obrigada. Joelma, Aqui conheci a Joelma tem ontem. Conheci a Joelma ontem, né? Ela estava falando com o Wellington, entrei rapidamente ali para falar com ela. Mas, Joelma, eu queria que você se apresentasse aqui para as pessoas e você pudesse falar se esse medo de falar em público faz parte da tua vida, se você já teve esse bloqueio, se você ainda tem, se está desbloqueando, qual que é a sua experiência relacionada ao medo de falar em público?
Não, Morgana, eu não tenho medo. Eu sou a Joelma, vou completar 50 anos no mês que vem, né? Ainda estou CLT. Conheci esse ano o mundo rural, né? Estou casada, tenho 2 filhos, um casal de gêmeos com 13 anos, né? E aí estou querendo fazer a minha transição de carreira, né? Eu não tenho vergonha de falar em público. Eu posso não saber ainda me expressar corretamente, né? Mas eu nunca tive vergonha de falar em público. Isso é Sempre que legal. necessário, eu falo. Isso é legal, Joelma, que você falou, eu não tenho medo de falar em público. Então, assim, é um trauma que você não teve. Então, para você falar em público, tá tudo bem. O que a Joelma precisa? Eu não sei se você estava na live antes, eu estava falando sobre que a comunicação, ela começa por dentro. Então, da gente limpar, tirar essas travas. Se a Joelma não tem essas travas, ela tem que lapidar agora por fora. A comunicação por fora. Porque se a gente vai subir num palco, como você fez agora recentemente, né? Eu vi que você postou ali que você participou de um evento e você subiu no palco para falar. Às vezes, você não tem a trava, então você sobe no palco, você pega no microfone, você não tem vergonha, não tem problema com isso. Então, agora é só lapidar a comunicação, ver o tom de voz, ver a sua comunicação não verbal, se você sabe se expressar com as mãos. Porque o corpo, ele fala, nosso corpo fala, né? A gente transmite tudo pelo corpo, não só pela fala. Então, é muito bom ver que você não tem esse problema, né, de ter vergonha, de ter traumas. Mas hoje, qual que é a tua maior busca, assim, tirando a comunicação? O que você vê que você pode melhorar hoje, que você precisa melhorar hoje? Oi? Acho que travou. Você está me ouvindo? Eu estou. Você está me ouvindo? Agora eu Nossa, estou. na Pode. postagem, né? Eu tenho um pouco. Tá. Agora sim. Pode falar. Eu acho que tá travando, viu, Joelma? Olá, você tá me ouvindo? Então, eu tenho um pouco de constância na postagem. Joelma, a tua internet tá bem ruim, tá? Joelma, a sua internet não tá legal, não dá pra te ouvir. Agora melhorou? Não, tá travando bastante. Melhorou? Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Ah, então. Estava falando assim que o que eu preciso é a constância, né, nas postagens e o conteúdo. Saber o conteúdo para postar. Sim, o conteúdo para postar e a constância, né? Muitas pessoas elas procrastinam, né? O algo novo, aquilo que ela não tem o hábito de fazer, então é mais difícil. E o outro que você falou é saber o que postar, né? O conteúdo, porque às vezes a gente acha que não tem repertório, só que o repertório a gente consegue no caminho também, é fazendo, né? Quanto mais você faz, por exemplo, live, se você tiver o hábito de fazer pelo menos uma live semanal, durante um ano inteiro, quantas lives você já fez, entendeu? São muitas lives. Então você acaba Eu tendo esse ainda não repertório. consigo. Não Então, por consigo isso que é ainda bom. fazer live porque eu não tenho os seguidores, né? Os meus seguidores. Ah, tá. Mas aí você consegue fazer participando como você está fazendo aqui agora, né? Você consegue fazer com outra Isso. pessoa. Então, daí tem que pegar. A gente falou isso para alguns alunos nossos também que não tem 1.000 seguidores. Para eles pegarem, convidar outra pessoa que tem para que possa fazer essa collab que a gente está fazendo aqui agora. Então, mas tudo é treino, tudo a gente tem que botar a mão na massa, não adianta. E quanto antes, se você sabe disso, quanto antes começar, melhor. Para que deixar para ano que vem, né? Eu sempre falo que a internet hoje ela veio, é uma coisa assim que é para todos. Todos nós temos que treinar, porque daqui a pouco o mundo já é digital, daqui a pouco vai ser mais digital ainda. E se a gente não estiver Sim. preparado, a gente vai ser engolido. A gente tem que estar preparado para esse momento. Olha hoje, 2025, como que será a internet em 2030? Como que vai ser, então, se a gente tem 5 anos aí para treinar? Comece hoje. Porque muitas pessoas que não começaram não vai dar conta depois. Porque não é fácil, se a gente não tem esse hábito, né, Joelma? Não é fácil a gente Sim. colocar a cara a tapa aqui. Mas você está no caminho, você está aqui no ecossistema, já está fazendo mentorias. E com certeza você vai destravar essa segunda parte, né? Você já não tem a primeira parte ali, que é o bloqueio de fala, mas de você estar lapidando isso, você ter essa rotina
de poder estar fazendo essas lives todos os dias. Um prazer estar com Sim, você eu aqui. quero estar aí com vocês no evento. Você vai participar? Eu estou conseguindo aqui uma folga, se eu conseguir, aí eu vou estar sim. Show de bola. Quero te conhecer lá no evento. Já deu tudo certo, já te vejo lá. E a gente sabe que a gente tem que fazer todo o esforço possível para a gente estar nos ambientes certos, fazer as coisas que a gente precisa, porque se a gente depender da sorte, não dá para ficar esperando, né, as coisas acontecerem. A gente tem que ir lá de fato fazer acontecer. Mas muito obrigada por você ter entrado, por você ter aceito estar aqui com a gente. Um beijão. Eu vou receber aqui Eu o que Wellington agradeço. rapidinho. Eu Então que tá. agradeço você de ter permitido a minha participação. Beijo, Obrigada. Joelma. Tchau. Beijo. Você consegue sair daí, Joel? Ah, saiu. Então tá. Estamos nós aqui. Convidei o Wellington para ver se ele quer entrar rapidinho. Já entrou. Esse aqui, olha, esse é o desbloqueado da comunicação, porque a gente não precisa nem convidar, né, Wellington? Não, eu disse para me aceitar se não tivesse ninguém. Agora eu não quero mais. Ah, então tá. Bem-vinda, Luísa. Olá, bom dia. E aí, vocês estão bem? Não, eu só queria falar uma coisa, rapidinho. Muitas pessoas aqui a Morgana convidou, fez assim, a oportunidade, entrem na live comigo. E muitos falaram, agora não posso. Ok, certeza absoluta. Todo mundo que falou que não podia, podia. Foi tudo desculpas que a gente conta pra gente mesmo. Uhum. Ah, Wellington, mas eu, sei lá, eu sou mulher, acabei de sair do banho, tô com a toalha na cabeça. Qual que é o problema? Não, eu tô sem maquiagem. Não, mas qual que é o problema? É justamente a primeira vez que você tem que fazer algo que é muito contra-intuitivo. Você tem que fazer algo assim, exemplo, o que a gente fala para as pessoas, né? Quando vai desbloquear algo a primeira vez, tem que ser muito, muito fora da curva, assim, justamente para ser um choque pro cérebro, certo? Né, Morgana? É isso aí. Ou não? Não, é isso aí. Só que daí você tá falando na voz masculina, né? Eu, como mulher, vou defender as mulheres. Da questão do perfeccionismo, né? O homem acorda, eu falo, ele acorda, ele já liga a câmera, ele não precisa nem arrumar o cabelo, ele já tá pronto. A mulher tem os cuidados, assim, ó, a Aline colocou aqui, eu vou chamar ela rapidinho também. Então tá, pode me tirar aqui e ali chama a Aline. A Jéssica colocou, eu estava na delegacia, não podia. Eu vou chamar a Aline, mas o Wellington, isso que você falou faz todo sentido, né? Porque muitas vezes a gente é perfeccionista demais. Eu era uma pessoa perfeccionista demais. Sabe por que eu tô te falando, Morgana, que tem sentido o que você fala, mas não tem sentido? Qual que é o problema da pessoa entrar numa live e ficar 1 minuto? De qualquer jeito, entrar e sair. Sendo que a live nem vai ficar salva. Menos que Vai ficar salva? Então tá, chama a pessoa. A Joelma colocou aqui, entrei sem maquiagem de uniforme. Você tava linda, Joelma. Eu vou chamar agora a Aline. Deixa eu ver. Aline, você quer chamar aqui? Eu só aceito. Ver se você consegue fazer isso. Não. Deixa eu ver aqui se eu... Aline. Nossa, eu tenho tantas Alines aqui. Vê se você consegue chamar a Aline. Conseguiu, Aline? Eu não tô conseguindo achar aqui. Deixa eu ver. Aline underline. Deixa eu ver. Aqui, eu acho que agora vai dar certo. Aline Guimarães. Oi, bom dia. Aline, agora eu lembrei de você. Eu converso todo dia aí com o Wellington. Você fez live com o Wellington. Aline, eu só vou fazer um negocinho aqui, um segundinho. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas aqui. Quem é a Aline, de onde, né, você fala e o que você faz profissionalmente. Só um minutinho. Oi, eu sou a Aline de Cuiabá, sou corretora. Comecei a falar com o Wellington esses dias na live e eu ainda não conhecia a Morgana. Só conhecia pelo Instagram. Fui olhar, né, quem você era, mas eu nunca tinha conversado com você. Então, Aline, eu lembro que você fez a live com o Wellington. Eu já fiz acho que 2 vezes, ele me chamou.
Então, e ele falou muito sobre procrastinação, né? Que você está falando sobre procrastinação e ele deu uma tarefa para você e você fez, ele até compartilhou ali, né? Para você ver como é importante, Aline, a gente estar conectado com outras pessoas, mesmo que uma live. Você fez uma live, entrou numa live como você fez agora comigo aqui, e olha o que é o poder de alguém falar para você fazer algo e te cobrar daquilo também, né? Porque a procrastinação, se a pessoa que procrastina demais, que ela não faz o que tem que ser feito, se ela não tiver alguém ali cutucando ela, né? Você tá num outro ambiente. A Jéssica tá até falando aqui, você foi pra academia? Jéssica, eu tenho que ir hoje, porque eu não fui ontem. Porque ele falou qual era a coisa que eu queria cumprir. Eu falei que eu queria ir pra academia todo dia, que eu não tô conseguindo. Então, sim, quando eu não vou de manhã, fica muito difícil ir depois, né? Sim, sim. E você sabe que aqui na plataforma aqui do Pablo, a gente não pode falar que a gente não está conseguindo e que a gente não tem tempo, né? Então, a gente não tem... Aqui não pode ter desculpa nenhuma. Então, aqueles dias o Wellington pegou no teu pé, né? Eu sempre falo, né? Quando a gente não tem tempo, a gente tem que ir de madrugada. Claro, às vezes tem filhos, tem todo, né? Cada um, né, tem o seu motivador ali, né? Mas a gente sabe que quando a gente quer de fato... Quando a gente entende o porquê que a gente quer aquilo, a gente faz, né, Aline? A gente se esforça ali para conseguir fazer as coisas. E você vai vir aqui para o nosso evento? Como tá? Daí eu ouvi você falando aí agora há pouco de quem vai aí, né? E realmente quando a gente vai aí, quando a gente volta, a gente perde. Assim, eu já tinha pouca amizade, mas você vê, você anda com pessoas que não fazem as mesmas coisas que você faz. Muda o sentido, né? Porque você quer ficar aí, muito aí, e aqui não é mais a mesma coisa que você segue aí, né? Porque aí você aprende muito. Eu já fui algumas vezes. Eu já fui no Darlan, já fui no Paulo Vieira, eu já fui no Paulo Machado. E fui no Ângelo. Até me casei na plataforma no evento do Ângelo. Que legal! Casei ano passado. O Ângelo falou, eu vou fazer um evento aqui. Chamou um pastor e ele orou lá pra gente na hora. Legal, e a gente colocou aliança, tudo lá. E depois eu casei no civil, porque ele falou que o compromisso era esse. Aí eu caso você, mas você tem que casar no civil. Aí eu tinha 10 anos já, que eu morava junto, aí a gente casou. Aí foi na plataforma sobrenatural, quem convive aí, quem vai aí não quer ir embora. Então eu não vou poder estar aí dia 31/10. Expliquei pro Elton que como eu não obtive resultado de todas as vezes que eu fui, o meu marido não me apoia mais para ir. Então eu tenho que dar o resultado. Eu faço mentoria com o Pablo na segunda-feira, né? E o Pablo já tem 3 anos que eu faço o curso do Jogo da Vida. Uhum. E eu nunca mudei nada, nem sequer o peso. Então, se você não consegue mudar nem o básico, que é seu corpo, que tem que mudar a mente, o corpo, o espírito. Eu consegui começar a ir à igreja, então muitas coisas eu fui aprendendo por causa do Pablo. Mas eu não obtive resultado financeiro, que eu não mudei nada na questão financeira. Então, eu acho que ainda tem bastante bloqueio. Eu morro de medo de ter uma empresa, morro de medo de ser empreendedora, morro de medo de ter funcionário. Eu trabalho sozinha, eu sou corretora e eu tenho eu alugo imóvel para minha família. Eu faço tudo sozinha, um financeiro, comercial, o marketing. Então, eu não... O Wellington está escrevendo, eu estou lendo. Eu não... O Wellington colocou aqui, ó, seja mais carinhosa. E a Patrícia colocou, você vai conseguir. Então, ouvindo você falar, até uma forma de... Então, só para concluir, eu incentivo que vocês que ainda não estão nesse mundo aí, comecem a ir. Porque é muito gasto, mas se você se planejar, você consegue ir. Tipo assim, eu sempre coloco nos comentários do Pablo, ele avisa muito em cima. Uhum. Tem que avisar 3 meses, tem evento que a gente fica sabendo uma semana antes. Então, as pessoas que moram longe têm que comprar passagem, o hotel, o Uber é caro. Então, quando você soma tudo, é caro. Então, você precisa se planejar e, se possível, ficar com alguém no hotel. Porque eu sempre fui sozinha. Sim. Eu fui com meu marido 2 vezes, mas nas outras vezes eu fui sozinha. E daí é bom você dividir com outra pessoa. Sim. E não deixar de ir, porque esse ano, como eu desmotivei, eu não fui nenhuma vez.
mais para Alphaville. E é muito diferente, tá aí. Então, Então, eu o aconselho Aline, quem uma está coisa que indo. você falou, uma coisa que você falou agora, que até o Wellington colocou aqui, ele leu os meus pensamentos quando você falou, ele botou micro resultados, né? Até é bom, às vezes, não falar dessa forma assim, eu tô tanto tempo indo, eu já fui em várias mentorias e eu não tive nenhum resultado. Na verdade, você teve. Se você, eu vou deixar até como tarefa, tá? Você não gosta de fazer tarefas, mas a gente vai deixar como tarefa. Começar a anotar dentro esse tempo que você está fazendo os cursos, quais foram os seus micro resultados? Por exemplo, um micro resultado fantástico aqui. Você casou. É um micro resultado. Talvez se você não tivesse nesse ambiente, você não teria casado. Eu casei aqui também. Eu não tinha casado. 23 anos com o Wellington, eu não tinha casado ainda. Então, nós casamos aqui nesse ambiente. É um micro resultado fantástico. Então, assim, se você for olhar, por exemplo, eu era dessa forma, agora eu sou assim. Algumas coisas que você mudou em você mesma, talvez você ainda não encontrou a prosperidade. Você ainda não encontrou a prosperidade. Você falou de várias coisas aqui que a gente vê trava, trauma, trava, trauma. Por quê? Você falou, eu tenho medo de ter funcionário, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu faço tudo sozinha. Tudo isso é bloqueio. É bloqueio, tem que ser desbloqueado, sabe? Então, só que através dos micro resultados é que você vai alcançar os grandes resultados. Você está no momento agora que talvez você está com uma frequência mais baixa. Você está num ambiente, você está sendo cobrada, o seu marido, certo, falou, tipo assim, você investiu tanto, só que eu não estou vendo resultado. Mas começa a agradecer esses primeiros micro resultados para que você possa ter os grandes. Porque aqui, às vezes, também parece, nós vivemos aqui fazendo muitas coisas. E às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, parece que eu não saio do lugar. Às vezes dá essa sensação. Quando eu começo a me dar conta, eu começo a botar no papel, eu falo, meu Deus, eu fiz muita coisa. Por que eu falo isso? Eu tô me comparando com Pablo Marçal. Eu tô me comparando com pessoas que já estão aqui há muito mais tempo, que estão fazendo outras coisas. Então parece que eu nunca alcanço aquilo. Mas eu já tô tendo muito resultado desde que eu saí da minha cidade, né? E então tem um olhar para esses micro resultados. Tem um olhar para isso porque você teve sim, você provavelmente teve muita transformação. Só que ao olhar para o seu financeiro, né, você fica assim, eu já podia estar muito melhor. Mas para isso tem que ter a frequência. A frequência, como é que se diz? De estar fazendo sempre. Porque às vezes você está naquela zona assim, eu venho aqui, eu venho pro evento, estou aqui. Daqui a pouco cai de novo. Daí vai, né? Porque não é só porque vai aí que você tem que estar na frequência, você tem que manter, né? Você chega às 2 primeiras semanas, você tá muito animado. Aí você, porque não tá indo aí, você perde. E na verdade você tem que continuar, é consistência, né? É isso aí. Continuar buscando aquilo que a gente aprendeu lá, ler livro, buscar mais curso, ainda que seja online. E aí eu tô no grupo do Jogo da Vida, que são as pessoas que fazem há muitos anos, até o John Wick tá no grupo, pra gente sempre estar postando lá o que cada um tá fazendo. Eles colocam todo dia que foram correr, colocam todo dia que foram pra academia. Os micro eles colocam no grupo. E aí a gente fica conversando com o outro. Vamos se apoiar, vamos ajudar. Assim. O Wellington colocou aqui, venha para o nosso evento dia 31. Eu ia falar para você, se fosse você fazer um esforço, falava com seu marido que esse seria o último evento que você está indo. O último. É sério. Do que você falou aqui, eu entendo que tem coisas que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Tenho certeza que ao ouvir a minha palestra, eu tenho certeza que vai dar um boom na sua mente. Certeza absoluta. Então, mas assim, tu falou que dá para fazer online, não dá? Não dá para assistir? Dá para fazer online, mas tem coisas que eu decidi nesse evento que não vão ser transmitidas online, os principais, porque é muito forte para você ouvir da onde você está. Lá dentro do ambiente, a gente consegue elevar o nível da tua consciência. Você de casa, você às vezes está dispersa. Eu sei porque eu faço alguns cursos online aqui também, a gente sabe que não é a mesma coisa de você estar lá só olhando o evento, assistindo o evento naquela frequência, né? Então tem coisas que você não vai conseguir acessar de casa. Então, por isso a importância de estar presente. Se não conseguir, beleza, faz online, já vai ajudar. Mas se você estiver aqui, vai ser mais fácil. É o pegar na mão, entendeu? Pegar na mão. O evento é muito barato, acesso Vocês muito... ficaram anunciando faz tempo? Já faz mais de um mês. A gente lançou já faz 30 dias e a gente já estava divulgando o evento aí já há 30 dias, né? Ela fala pra ela que ela faz de vídeo, ela bota a culpa das coisas que não acontecem nos outros. Porque você não faz evento hoje. Você ouviu? Não, não ouvi, não dá pra ouvir. Faça ouvir. o seu evento, mas ela não tem antecedência. Não, sabe, fala.
Não? Não, não vou falar. Eu vou falar então. Não, você vai falar para ela no evento, no dia do evento, que ela vai estar aqui Não, presencial. não, o que acontece? Você falou o Chegou seguinte, né? agora. Olha, presta atenção. Você falou assim, que vocês moram longe, então é mais difícil, óbvio, para estar aqui em Alphaville, né? Aí você falou assim, não, porque os eventos aí que o Pablo faz, devia ter uns 3 meses de antecedência, ou não é? Para a gente poder se programar. Aí que tá, você tá errada, sabe por quê? Aqui ninguém procrastina as coisas. Pessoas normais que procrastinam, ela vai fazer um evento ela não vai fazer evento esse ano porque ela quer fazer ano que vem, porque tá em cima do ano. Eu vou ter 15 eventos até final do ano. O Pablo, quando ele pensa algo, ele fala, vou fazer agora daqui a 4 dias e faz. Então o nome disso é não procrastinar, não jogar para frente, fazer Eu rápido, entendeu? via, Wellington, eu vi aquele menino de 15 anos falando, gente, fala super bem que vocês estão na mentoria, o pai tá na mentoria, né? O Davi já deu palestra. Eu vi que ele estava na palestra, eu acho que estava aparecendo online aí, ao vivo. E realmente, parabéns. É muito legal você ver uma pessoa que está falando diferente, que tem, né, o treinamento, Sim. ou a Para você ver mentorar. como faz diferença esse ambiente, tipo, ele veio para cá no nosso evento em final de agosto. O pai entrou na mentoria, o pai está fazendo a mentoria e o menino já está voando. O menino de 15 anos está voando. Então, assim, é outra frequência, sabe? Então, por isso que eu digo, se você puder vir presencialmente, a gente já divulgou faz 30 dias, você está uma semana. As coisas aqui acontecem assim. O Pablo, na terça-feira, ele fez uma reunião com a gente. Na terça-feira, uma reunião que ele estava fazendo para todos os conselheiros e para os sócios. E, de repente, ele pegou, na reunião, ele resolveu lançar a plataforma global de São Paulo no dia seguinte. No dia seguinte, ele só falou... Uma inauguração da plataforma. Sabe qual que é o nosso problema, Aline? É que a gente quer fazer os nossos projetos. A gente quer fazer os nossos projetos, só que Deus tem projetos muito maiores. E os projetos de Deus é assim. O Paulo estava fazendo uma reunião e Deus colocou no coração dele. Amanhã você vai lançar a plataforma global de São Paulo. E ele só pegou e falou e a gente teve que se virar para organizar as coisas. E no dia seguinte, a plataforma global de São Paulo foi lançada. Então, assim, quando a gente quer planejar demais, é os nossos planos. Daqui a 3 meses eu vou passar uma semana em Alphaville e vou pegar os bons eventos lá. Não, quando Deus toca no teu coração, vem, faz, que é o projeto dele, é o projeto de Deus. A gente está falando muito não para Deus. Eu sei porque eu também queria planejar minha vida. Eu acordava de manhã, a minha agenda com várias coisas que eu tinha que fazer no dia. Daí um dia Deus me tocou no coração e falou assim, e cadê eu nessa história? Tu tá ocupada demais, trabalhando demais aí, tá fazendo coisa que não é para fazer. E cadê eu? Cadê o meu projeto aí dentro? Não tinha espaço para Deus. Então hoje, quando alguém fala uma coisa assim, de repente, toca no meu coração, eu não tenho essa, é para fazer já, porque é o projeto de Deus, não é o meu, entendeu? Por isso que a gente faz muita coisa com força do braço e não alcança. Deixa eu ver aqui, a Jéssica colocou eventos do Pablo, eventos do Wellington e da Morgana são diferentes. A gente quer se programar demais. Aí a moça comprou a passagem para ir, ó. Oi? A moça comprou a passagem para ir. Ó, Patrícia, Aline, você me motivou a comprar minha passagem para ir, para estar aí amanhã no evento Jardim Secreto. Olha que legal. Então, eu não entendi muito. Eu vi o Pablo falando hoje do Marshall e ele falou na mentoria desse evento do Jardim Secreto. O que é o Jardim Secreto? Que eu não sei, você sabe? É uma festa. Ele está fazendo todos os meses. Mês passado foi a Festa das Nações. Das Nações, e agora vai ser o Jardim Secreto. É um evento de... Como é que se chama? É para família? É para família. Isso é um evento para família. Vai ser na escola. Daí... então agora todos os meses vai ter essa festa. Mas só que cada mês vai ser uma festa diferente. E essa é a festa do Jardim Secreto que vai acontecer na escola. Ela vai pro Jardim Secreto, vai conhecer várias pessoas da plataforma, vai se conectar. Aí qual que é o que eu recomendo fazer, Morgana, que eu fiz? Você, depois que começa aí, você conhece as pessoas que servem. Aí um dia você vai para servir, porque tem a equipe, o grupo, que chama você para servir. Aí eu conversei com a Daniela do Darlan, que trabalhava com ele, não sei se ela ainda tá. E ela falou se eu quisesse servir no evento, que eu podia ir. Daí eu fui, comprei a passagem 4 dias e fui. Viajei de madrugada, depois eu voltei de madrugada da casa do Darlan, no meio da festa, que era o jantar na casa dele, fui servir. Então você começa a se conectar e vai servir para você encontrar outras pessoas também.
Sim. Sim, Servi é muito bom. Desde quando a gente veio para cá, a gente já trabalha com organização de eventos aí, Wellington. Quando a gente chegou na plataforma, a gente entrou na mentoria, a gente já foi servir nos eventos também. E ali a gente se conectou com muitas pessoas. E hoje estamos sócios do Pablo, né? Então, para você ver como essa conexão que a gente fez lá desde 2022 trouxe frutos para nós agora. Então, a gente plantou e hoje a gente está tendo essa colheita, né? Então, é importante a gente também estar servindo, estar aprendendo cada vez mais, conhecendo outras pessoas, né? Mas já são 9h53, eu quero agradecer você aí por ter participado mais uma vez aqui com a gente. Você vai ficar famosa, Aline, hein? Já estava ali na do Wellington 2 vezes, entrou na minha live agora. Obrigada. Todo mundo vai te conhecer. E já consegui uma alma para ir no evento, que isso é muito bom. Que Sim. Vai conhecer o Jardim Secreto, que hoje eu vi a filmagem da escola, parece um lugar lindo. É lindo, é maravilhoso. Então, não perca a oportunidade. Toma a decisão e vem, vamos cuidar dessa procrastinação aí, colocar as coisas para executar, trabalhar por dentro, por que você não consegue prosperar, por que você não consegue ter mais funcionários, por que você não consegue... Tantas coisas que estão travando a tua vida. Então, está convidada, gostaria muito de ter você lá no dia 31/10 aqui em Alphaville. Obrigado pelo tempo, bom. Morgana. Bom dia. Um beijo, bom dia. Deixa eu ver aqui, tinha mais uma pessoa que queria entrar. Tenho mais 6 minutinhos, vamos ver se vai dar tempo. Quem que era, Wellington? Acho que era a Jéssica, não. Cadê aqui? A pessoa que queria entrar, se quiser entrar, me fala aqui, senão eu vou finalizar a live. A gente usa desculpa demais, né, Jéssica? É verdade, muita desculpa. E a Patrícia vai estar aí com a gente no evento do dia 31/10. Como que era o nome da pessoa que queria entrar, mas então tá, já que não chamou aqui, vamos finalizar, fica para a próxima sexta a gente não vai ter live, né, porque nós vamos ter o nosso evento, então quem vai estar aqui com a gente vai poder participar, o dia todo vai ser das 8 até as 20 horas, e a gente conta com vocês aqui, o evento EMC, Eventos, Mentorias e Comunicação. Um beijo para todas e uma ótima sexta-feira, sextou, beijo!